O Kessler Walker é o nome mais falado dentro das possíveis trocas no mundo da NBA, mas como ele joga e ele vai ser de fato trocado? Antes de responder tudo isso, se inscreva aí no canal, pois ajuda bastante. O Kessler vem fazendo uma excelente temporada e as performances faz dele um alvo bem valioso aos olhos dos GMs da NBA. E começando com o seu melhor e mais chamativo ponto, a sua defesa é sólida e está em plena evolução, e ele defende bastante em drop, mas nessa temporada ele melhorou também o trabalho de pés e isso permitiu uma nova cobertura. E finalmente vamos para a quadra, e nada mais justo que começar com o que ele mais faz. Olha como a posse começa com ele aqui no topo e o adversário lá do outro lado vai em direção ao garrafão, e ele está bem posicionado para não permitir um drive fácil, e agora ele vai precisar ir lá em cima defender, e guardem essa execução, pois será importante em um próximo top. O pivô então recebe a bola e vai acontecer um handoff, e com isso é criado um pick and roll e o Kessler já está em um drop, e aqui ele indica para o portador que a janela do passe está aberta, e quando o passe chega no pivô adversário, o Kessler está bem posicionado e consegue forçar um arremesso difícil. Mas você pode se perguntar, e o comportamento dele quando o portador não passa a bola para o pivô? E eu vou te mostrar como ele também é eficiente nisso. A posse começa novamente com o handoff, e olha como agora ele não permite a janela do passe e libera o fundo para o portador atacar, e ele espera o adversário sair do chão para ele finalmente sair também e contestar muito bem o arremesso. E quando você pesquisa o nome dele em algum lugar, a primeira coisa que você vê é a capacidade dele de bloquear o adversário, e ele consegue bastante toco mesmo em drop. O pivô adversário recebe no cotovelo e faz um handoff, e aquele 2 contra 1 é criado novamente, e agora o Kessler sapateia para tentar criar uma dúvida na cabeça do Cole Anthony e acaba sendo bem eficiente, e o passe sai ruim, mas mesmo assim acaba deixando o Kessler em uma posição desvantajosa, e olha como ele se recupera bem e absorve muito bem o primeiro contato do adversário, e em um segundo salto consegue um baita toco. E o toco é apenas uma estatística, e o que eu mais gosto de ver é isso aqui. Olha como o rebote é longo e ele acaba perdendo ele, e o adversário já pega o rebote fazendo o handoff para um pivô. O Kessler rapidamente processa isso e faz um baita trabalho de pés para tentar se recuperar. E vocês estão vendo que o espaço aqui é muito bom para um drive do Bam Adebayo, e pela reputação do Kessler de ser um ótimo bloqueador, o Adebayo tenta um arremesso e não vai para uma bandeja. Isso aqui é excelente para a defesa. O posicionamento no rebote defensivo fica bem melhor para toda a equipe. E eu espero que vocês não tenham esquecido daquela fala de ir marcar lá no topo. E você verá em tudo quanto é lugar a palavra closeout nesse tipo de situação. E a melhora do Kessler em closeout deu uma nova cobertura para a equipe. E isso faz com que ele consiga defender alguns alas de poça dentro da NBA. A bola já sai de um lateral com ele sendo o defensor primário do Jovic. E olha como ele está sempre próximo do aro para fazer a cobertura, mas o adversário acaba se afastando um pouco do corner e isso tira o Kessler de lá. E agora ele tem que fazer o famoso closeout, e ele faz bem, e o adversário acaba com a visão um pouco turva, e assim o passe sai bem ruim e acaba sendo um turnover forçado da sua equipe. E defender o não arremessador do adversário deixa o Kessler em uma posição muito vantajosa para a defesa como um todo. Primeiro, que você deixa seu melhor defensor do aro mais próximo do aro e força um arremessador de volume baixo a arremessar. Olha como começa com um handoff e existe um erro na comunicação defensiva do Tá, e o Adebayo está prestes a receber a bola no short completamente livre, e o posicionamento do Kessler permite uma movimentação mais rápida e mais eficiente do pivô, que chega bem para primeiro não deixar que aconteça uma bandeja e depois forçar um arremesso difícil nessa situação, e ele consegue fazer isso com bastante frequência e eficiência. E essas manipulações para deixá-lo mais próximo do aro precisa também partir dele. Olha como a posse começa com ele comunicando a troca e assim deixando ele mesmo mais próximo do aro, e olha como a jogada se desenrola e ele consegue cobrir uma zona muito grande e fecha o principal passe do portador
portador, mas ele ainda precisa depender dos jogadores. E o jogador do dunk spot acaba recebendo a bola e novamente a sua reputação faz com que o adversário saia de lá. E aqui tem um único erro do Kessler na posse. Ele gostaria de ficar mais próximo do aro e não comunicou isso para seus companheiros. Isso faz com que o adversário tenha uma pequena vantagem sobre a defesa. E o Kessler se esforça e chega muito bem para contestar o arremesso. E essas trocas é algo que está acontecendo com mais frequência nesta temporada. Ele ainda tem muito a melhorar nessa cobertura, mas sendo a primeira vez com um grande volume, ele está indo muito bem. A posse começa com a indicação de um pick and roll e como sua dupla é outro jogador grande, ele indica a troca para ele mesmo defender o perímetro. Mas olha como aqui ele bate esse pé totalmente no chão. E isso faz com que o adversário bata ele e ele até se recupera bem, mas na hora do toco ele passa da bola e assim o adversário consegue os pontos fáceis dentro do garrafão. E já aqui não acontece uma troca de fato, mas ele está marcando um ala que será extremamente agressivo. Olha como o adversário força o drive e ele fica próximo demais querendo contato. Isso faz com que ele fique um pouco atrasado e aqui ele usa a sua envergadura para recuperar e não tomar os pontos, mas percebeu que foi mais difícil que quando ele executa os drops, o que é comum. É um novo desafio que leva tempo para conseguir dominar essa cobertura e está sendo um bom teste para ele. E já que você viu o lado defensivo dele, está na hora de te mostrar o ataque. Apesar do Kessler ser um dos jogadores mais eficientes da NBA, ele ainda precisa melhorar. E ele é sem dúvidas nenhuma um dos melhores espaçadores verticais da NBA. Olha como agora é ele quem está atacando um drop e a passada não é rápida demais nem lenta demais, ele está no ritmo que a jogada pede. Isso cria uma boa linha de passe pelo ar, que ele finaliza muito bem. E esse espaçamento vertical é importantíssimo para várias equipes. E outro ponto forte do seu jogo é a tábua ofensiva. Ele é realmente muito bom. Aqui temos ele na mesma situação que ele passa verticalmente, mas o seu companheiro acabou optando por arremessar essa bola. E olha como ele está bem posicionado e o bom posicionamento permite um excelente rebote e pontos de segunda chance, mas a leitura dele para dominar a posição e ficar em vantagem talvez seja sua melhor característica nos rebotes ofensivos. Olha como acontece o arremesso e ele com uma perna só toma a frente do adversário e garante aquele lugar. E como eu já disse, o bom posicionamento permite uma boa posição para executar ações e ele domina o rebote e finaliza muito bem e ainda por cima com contato. E foi isso. Gostaria de ver o Walker Kessler na sua franquia? Mas eu acredito que para negociar com o Engie, o preço será altíssimo. Ele vem fazendo uma excelente temporada por Utah e é muito bem valorizado por lá. Mas deixa aí nos comentários o que você acha dele e em qual time você gostaria de vê-lo. Obrigado por assistir e até a próxima.